Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Estamos dando continuidade ao nosso quadro Conhecendo a Verdade e estamos falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Por isso eu indico para você, assista já os outros solas ou somentes que nós já gravamos, que já está aí no canal, que é o Sola Escritura ou somente as Escrituras, o Solus Christus, somente Cristo, e o Sola Fide, somente a fé. E como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o Sola Gratia, ou somente a graça. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho aí para receber as notificações do YouTube quando sair algum vídeo novo. Que você comente aí, interaja com a gente aí nos comentários, curta, comente, compartilhe. Nos siga também nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só você procurar @teologia2 e você vai encontrar a gente lá. Lá a gente dá todas as informações, a gente avisa quando tem vídeo novo. E principalmente a gente pede, se inscreva aqui no canal do YouTube, porque quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha, quando você interage com a gente, o YouTube entende que esse vídeo está tendo alguma relevância e aí ele acaba recomendando o vídeo para mais pessoas, e essa é a nossa intenção aqui, que o Evangelho, a boa palavra de Deus, a boa teologia chegue para o maior número de pessoas possíveis. E eu peço para que você assista os demais 5 solas, pois todos eles estão interligados, mas principalmente que você assista o do Sola Fide. Se você procurar em outros canais de teologia, algumas pregações sobre esse tema, você vai ver que às vezes os dois solas, o Sola Fide e o Sola Gratia, ou seja, o somente a fé e o somente a graça, muitas vezes eles são ensinados de forma conjunta, de forma junta. Então, muitos vídeos aí na internet você vai encontrar as duas doutrinas sendo ensinadas de forma simultânea. Aqui no canal a gente preferiu fazer o ensinamento das duas separadas, por isso eu peço que você assista o vídeo do Sola Fide que já está no nosso canal, para que você possa compreender melhor o que nós vamos falar aqui agora sobre o Sola Gratia, ou somente a graça de Deus. Assim como nós falamos nos demais vídeos, os 5 solas da Reforma Protestante, eles têm base e fundamento em algumas doutrinas da Igreja Católica que estavam sendo ensinadas de forma equivocada, onde Lutero, por meio de uma averiguação nas Escrituras, ele identificou que alguns ensinos da Igreja Católica não condiziam com a Escritura, com a Palavra de Deus. Então, assim como nos demais solas, o Sola Gratia também tem base em algum ensino equivocado da Igreja Católica. E qual é esse ensino? A Igreja Católica, ela também ensina que a salvação é por meio da graça de Deus. A única diferença entre o protestantismo e o catolicismo em relação a essa doutrina está exatamente na palavra somente. Pois a Igreja Católica ensina que sim, nós somos salvos pela graça de Deus, mas que o homem tem participação na salvação. Então não é somente pela graça, é pela graça com a cooperação do ser humano. Mas os reformadores, principalmente Lutero, por meio das Escrituras, identificaram, com base nos textos, vários textos da Palavra de Deus, eles identificaram que a linguagem da Escritura mostra que nós somos salvos de fato somente pela graça de Deus, ou seja, não há nada que a gente faça, não há mérito em nossas ações para que a gente encontre graça e favor de Deus sobre nós, a não ser o próprio amor de Deus e a sua graça e a sua misericórdia sendo manifestada sobre nós. Então, conforme nós fizemos nos demais vídeos, esse vídeo também você pode procurar aí na descrição, aí embaixo do vídeo, você vai ver todo um compêndio de textos que referendam essa teologia, a teologia do somente a graça de Deus. Nós vamos deixar aí todos os textos que referendam essa doutrina e que mostra essa doutrina central para a nossa fé e que mostra que nós somos salvos somente pela graça, pelo amor de Deus, pelo favor imerecido de Deus, que é isso que a palavra graça significa, favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, Deus não viu mérito em nós, Deus não viu nenhuma competência, algo diferente em nós para nos salvar, mas Ele, por meio de Jesus Cristo, e por meio da fé que nós temos nessa obra salvadora em Jesus Cristo, assista o vídeo do Sola Fide,
Por meio dessa fé na grande obra de Cristo e pelo amor de Deus, agora a graça do Senhor nos alcança e pela sua infinita graça, pelo seu favor imerecido, nós somos alcançados e somos salvos. Mas para que não fique somente nas nossas palavras, eu quero expor apenas um texto da palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E o texto diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, para que a gente compreenda melhor a doutrina da graça, eu separei esse texto especificamente para a gente entender a ação de Deus por meio da graça sobre nós. Eu separei esse texto porque ele traz 5 lições importantíssimas para a nossa vida e para o nosso compreendimento dessa doutrina da graça de Deus. A primeira lição é que nós estávamos mortos antes de Cristo. Se você for ver do versículo 1 ao versículo 3, a linguagem que Paulo está trazendo nesse texto é que nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da nossa carne. E a linguagem que Paulo traz nesses 3 primeiros versículos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está lá do versículo 4 ao versículo 6, onde fala que o Senhor nos salvou pela sua rica misericórdia. E em Cristo Jesus nós somos salvos pela graça. Ou seja, nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo pela sua graça e pela sua misericórdia. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus fez tudo o que ele fez para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, que está lá no versículo 7, ou seja, o Senhor fez tudo o que ele fez por causa da sua glória, para manifestar a sua glória nos tempos vindouros. A linguagem da Escritura aqui mostra que Deus é plenamente satisfeito em tudo o que ele faz e tudo o que ele fez primariamente é para a sua glória. E pela sua infinita graça, sua misericórdia e seu amor, nós somos alcançados. E assim nós podemos agradecer por sermos salvos a ele, ainda que pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele nos alcançou. E a quarta lição que nós aprendemos nesse texto é exatamente essa: nós somos salvos pela graça de Deus. Como já disse, graça significa favor imerecido, ou seja, o favor de Deus nos alcança mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós não temos nada nas nossas mãos, mesmo que a gente não consiga pagar tudo aquilo que Deus fez por nós. O Senhor nos alcança por meio da sua graça. E como nós podemos receber essa graça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, da obra de Cristo feita na cruz. Por isso eu indico para você novamente, assista o nosso vídeo sobre o Sola Fide, somente a fé, para que você possa entender melhor como a graça de Deus nos alcança mediante a fé em Cristo Jesus.
E a última lição que nós aprendemos nesse texto é que nossa salvação, se é pela graça, não é por obras nem por mérito. O verso 9 vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé e que não é por obras para que ninguém se glorie. E aí no verso 10 ele vai dizer que o Senhor nos preparou para andar nas boas obras de antemão, ou seja, o Senhor nos escolheu como escolhidos de Deus, como salvos, pessoas que seriam alvos dessa graça, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bondoso e misericordioso. Então ele nos alcança, nos salva, e por causa dessa salvação, agora sim nós andamos em boas obras. Como eu disse lá no vídeo do Solafide, nós não fazemos boas obras para ser salvos, nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos. Como diz aqui no versículo 10, nós fomos preparados para as boas obras de antemão, ou seja, desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus era nos salvar e nos preparar para as boas obras. Ou seja, não há mérito no que a gente faz, até as boas obras que praticamos, foi o próprio Deus que preparou de antemão para andarmos nelas. E para terminar, gostaria de reforçar para você ler todos os textos que estão aí na descrição do vídeo, que ensinam sobre essa doutrina importantíssima, que é a doutrina da graça de Deus. E para terminar, eu gostaria de citar uma frase de Martinho Lutero, que é a seguinte: por merecimento ganhei o inferno, pela graça ganhei o céu. Bom, esse foi então o quarto ensinamento sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Reforço para você assistir os demais que já estão aí no canal, para você entender todas as doutrinas, né? Essas doutrinas que são centrais à nossa fé cristã protestante. Assista os demais solas, nós já estamos no quarto. No próximo vídeo, no próximo Conhecendo a Verdade, nós vamos falar sobre o solo Deo Glória, ou seja, somente a glória de Deus. E eu peço para você, para a gente terminar esse vídeo, eu peço para você curtir, comentar, compartilhar. Principalmente comentar, comente aí embaixo para que a gente possa interagir, para que a gente possa saber das suas dúvidas, que você possa sugerir temas para que a gente possa falar aqui teologicamente sobre eles. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho aí no YouTube para você receber as notificações. Nos siga também no Facebook e no Instagram, @teologia_a2. Você procura lá e você vai encontrar todas as nossas informações lá. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.